edição, na nona edição do Explorando o Universo com Amas. Hoje temos um convidado especial, o professor Jorge Kilfeld, acredito que tenha pronunciado bem o nome. O professor Jorge tem uma biografia muito interessante, eu tive a oportunidade de lê-la, mas vou dar um pequeno resumo para os colegas. Ele é formado em Física, é professor do Departamento de Biofísica no Instituto de Biociências e é orientador do programa de pós-graduação em Neurociências do Instituto de Ciências Básicas de Saúde, ambos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil. Também é pesquisador na área de neurobiologia, de memória, que é uma coisa muito interessante. Acredito que durante a apresentação vamos ter uma pequena ideia como é que um pesquisador dessa área trabalha. Ele também coordena o laboratório de psicologia e neurocomputação, bem interessante. Ele é também um divulgador científico, né? A parte mais chamativa também da sua biografia, a sua experiência em divulgar a ciência, principalmente com pessoas jovens, estudantes que estão interessados nessas áreas, não só da astronomia, mas também da neurobiologia, da biologia em si e várias outras áreas. Ele tem, desde 2010, tem participado e é cofundador num podcast chamado Fronteiras de Ciência, que foi criado em 2010 e teve mais de 500 programas gravados até hoje. E, e mais interessante também é que o podcast não era apenas transmitido no Brasil, mas também além fronteiras. E um dos países que teve que esse podcast passou foi na rádio Morobeza, que é de Cabo Verde, também é um país falando da língua portuguesa. Então, é essa experiência que o professor tem e agradecer mais uma vez pela tua presença nesse nosso webinar. E nós hoje gostaríamos de aprender sobre a origem e a evolução e também a distribuição no universo. E acredito que não há ninguém melhor como o professor Jorge para apresentar esse tema. E, colegas, caso tenham perguntas durante a apresentação, podem levantar a mão ou escrever no chat, ou também ligar o microfone e fazer a pergunta. É mais uma conversa, uma apresentação e também uma discussão lá mais para o fim. Então, muito obrigado, professor. Pode começar. Bom, a honra é toda minha, eu agradeço emocionado o convite, e exatamente por ter já aquela experiência de alguns anos com a Rádio Morabeza e o contato com os companheiros, os irmãos lusófonos de África, né? Bom, eu vou basicamente aqui tentar fazer uma apresentação. Eu tenho que começar explicando que eu não trabalho em pesquisa em astrobiologia, embora tenha alguma pequena incursão trabalhando com meteoritos, né? E algumas coisas mais conceituais, mas não é a minha área de pesquisa. Minha área de pesquisa é neurobiologia mesmo. Por que essas coisas diferentes aconteceram? São coisas da vida, né? Comecei como físico, queria ser astrônomo, não deu, aí eu fui para neuro e depois mantive um pé aí, uma paixão nesse tema. Fui sempre seguindo ele há bastante anos, e inclusive a gente conseguiu criar aqui na universidade uma das mais antigas, na verdade a mais antiga disciplina de astrobiologia que tem numa universidade no Brasil, é a única sobrevivente, tem já desde 2002, são 24 anos, né? E então daí eu tenho esse contato com colegas que realmente trabalham com isso, tanto na astronomia quanto na paleontologia, na biologia molecular, na microbiologia. Bom, eu vou tentar dar um panorama que vai ser assim, vai ter muitas imagens, mas eu vou percorrê-las bastante rapidamente. Vou tentar fazer uma coisa tipo a antiga MTV fazia, não sei se se lembram, né? Quando tu mostrava música e imagens, sucessão. Isso hoje em dia já atingiu outros patamares de complexidade com TikTok, coisas do gênero, né? Mas, bom, primeiro eu vou iniciar discutindo o bom senso e dando assim as 8 razões que normalmente assistem a nossa, digamos, expectativa ou o nosso
credo, se quiserem, né? A crença, né? Mas sem entrar nos aspectos epistemológicos do que vem a ser isso, né? A crença comum de que, bom, deve haver vida no universo. Quase todo mundo imagina que como não, né? E o argumento principal é o universo é muito grande, né? O universo é muito grande, então deve ter. Né? Mas isso é uma crença, é uma hipótese, se quiserem, porque não há provas dela. Né? Inclusive, voltando ao título da apresentação, origem, evolução, por enquanto, e distribuição, só sabemos de um caso real. O número é igual a 1 e é nós, somos nós aqui na Terra. Não há evidências até hoje, inclusive eu chequei agora de manhã, mais cedo, eu sempre verifico isso no dia, porque vai que apareça uma novidade, mas essa novidade, se aparecer, ela vai fazer tanto barulho que a comprovação dela vai ser complexa, mas isso nós podemos falar depois. Então, para discutir, é razoável supor que existe vida fora da Terra? Bom, como alguns fãs talvez conheçam, né, essa série de TV aqui dos anos 60, que fechou 60 anos essa semana, da sua criação, né, inicia com uma frase, o espaço, a fronteira final. Né? E, bom, o grande fato dessa cultura toda da ficção científica é que a gente vê bastante filmes sobre o espaço sideral, entre os planetas, entre as estrelas, entre as galáxias, e a gente sabe que ele é muito grande. A gente não tem a noção muito clara, digamos, na média da população não se sabe tanto, não se tem a intuição de quão grande esse espaço, mas eu posso dizer, para resumir, que ele é muito grande. Né? Segundo aspecto, esse é o que, digamos, motiva as pessoas para dizer, bom, se é tão grande, então tem aqui, deve ter em outros, seria um desperdício não haver vida em outros, mas tem outros elementos. Nós temos que levar em conta que isso também é muito antigo. Então, teve bastante tempo desde o surgimento, que hipoteticamente foi numa grande explosão, há mais ou menos 13,5 bilhões de anos atrás, isso é um bocado de tempo, né? Mas desde o surgimento das primeiras galáxias, que aconteceu bem depois, e o surgimento das estrelas, e das estrelas que depois explodiram, e dos restos delas surgiu o material pesado de átomos da tabela periódica que permitiram, então, formar planetas, né? Porque a primeira geração de estrelas do universo só tinha hidrogênio e hélio. Não dá para fazer planetas com isso. Né? Tu faz outras estrelas no máximo. Mas dentro dessas estrelas, reações nucleares produziram, então, os demais átomos da tabela periódica e elas liberando esse material, porque nem todas o fazem. Liberando esse material para o espaço, ele condensou, formando planetas, e daí para diante nós temos essa outra possibilidade. Então, teve tempo e tem espaço para muitas oportunidades. E agora nós sabemos existem muitos exoplanetas, ou seja, planetas orbitando outras estrelas que a nossa. A nossa estrela é o Sol. Né? Até pouco mais de 30 anos atrás, 1992, só havia 8 ou 9 planetas conhecidos. Né? Plutão depois foi rebaixado, mas o que não é um problema, porque, na verdade, ele passa a fazer uma nova classe de planetas, os planetas anões, e esse nós temos algumas dezenas deles, quase 20 descritos já, e é só para não ficar confuso e todo mundo tem que memorizar na escola 30 planetas, então resolvemos manter com planetas apenas os grandões, né? E isso resume a 8, né? Mas só se sabiam desses, com certeza, porque pela exploração astronômica só se observava eles. Mas aí a tecnologia foi progredindo, a astronomia melhorou seus equipamentos e começamos a detectar planetas em torno de outras estrelas por diferentes técnicas, e hoje nós temos milhares de planetas descritos. E esse número cresce exponencialmente, né, e vai continuar crescendo muito. Né? E isso é só um pequeno cisco, um pequeno grão numa praia de areia, né, numa praia imensa de possibilidades. A gente não tem acesso com dados científicos para a imensa maioria de planetas, porque se tivesse, esse número seria um número estupidamente maior. Né? Inclusive maior que o número de estrelas na nossa galáxia, que já é bem grande. Bom, não basta ter tido tempo, espaço e lugares para as coisas acontecerem, tem que ter matéria para fazer isso. Como eu falei, a tabela periódica proveu, né, as fontes para esse material. Né? Aqui vocês têm uma lista dos principais átomos que compõem o nosso corpo, se bem que a primeira linha ali, estão vendo o oxigênio, o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio, esses 4 compõem 99% praticamente dos corpos dos seres vivos, não só nós, de qualquer ser vivo. Essa é a imensa maioria. Por acaso, o hidrogênio é também um dos átomos mais comuns do universo,
mas os outros não. Os outros tiveram que aparecer e surgir dentro de estrelas. Bom, então, matéria-prima para produzir vida e produzir lugares onde a vida possa acontecer veio, né, desse processo, né, das reações nucleares dentro das estrelas. Não vou entrar em detalhes sobre isso, produzindo átomos cada vez mais pesados, e dependendo do tipo de estrela, seu tamanho, sua massa, o final dramático dela numa explosão ou numa liberação mais ou menos, mas não tão dramática, como numa nova, né, uma explosão, uma supernova. Então, você pode injetar matéria no espaço, essa matéria pesada, esses vários átomos fabricados, e eles vão acabar se reaglutinando, né, formando planetas, porque agora temos matéria-prima para isso. Né? E, basicamente, a tabela periódica que nós conhecemos foi toda produzida dentro de estrelas. Os chamados átomos primeiros, que são o hidrogênio, o hélio, o lítio e o berílio, os 4 primeiros numericamente, né, em número atômico, eles são considerados átomos primordiais. Eles existiram e surgiram praticamente quando a matéria se formou logo depois do Big Bang, digamos, após os 3 primeiros minutos do Big Bang. Né? Mas o resto todo veio das fornalhas nucleares das estrelas. Então, vamos destacar um deles, o hidrogênio, que continua sendo muito mais de 98% da massa do universo, né? Tanto que os astrônomos não gostam muito da tabela do Mendeleev, que vocês estão vendo aí embaixo, né? Eles têm a tabela periódica deles próprios, que é mais ou menos proporcional às quantidades. E aí ela fica com essa cara aqui, né? Hidrogênio é imensa, brutal maioria, o hélio vem em segundo lugar, e os demais átomos em distantes posições. Notem que depois do hidrogênio e do hélio tem o oxigênio, o carbono, o nitrogênio e alguns outros átomos. Mas continuam que esses 3 aqui, né, junto com o hidrogênio, estão entre os 5 átomos mais comuns do universo. E todos devem saber, se não sabem, então colocamos isso, esses 4 átomos, oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, são os principais constituintes dos seres vivos. Não são os únicos, mas eles fazem o grosso da matéria dos seres vivos, a sua abundância no universo também é grande. Bom, isso é um excelente argumento. Se o universo, através das estrelas, fabrica matéria-prima, que são os átomos, e os átomos que constituem os seres vivos, pelo menos nós, que somos o único caso conhecido, contém esses 4 caras, esses 4 sujeitos, né? E eles estão entre os 5 mais comuns de todo o universo. Bom, a chance de eles se organizarem como se organizaram na nossa forma são bem maiores. Eu, pessoalmente, acho esse argumento mais persuasivo do que o do grande espaço, do grande tamanho, porque agora estamos falando da construção. Bom, mas esses são 4 elementos: espaço, tempo, locais, planetas, matéria. Tem mais uma coisa, aqui estão os 4 átomos esses, né? Tem mais uma coisa, esse material está constantemente sendo reciclado e distribuído, porque tudo se mexe, tudo se move, tudo orbita uma série de coisas. Então, nessas nuvens onde surgem planetas, né, também quedam restos, como cometas, asteroides e outros, em órbitas que eventualmente interceptam dos planetas e ficam caindo constantemente. Como você sabe, na origem do Sistema Solar, lá, mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, é a idade da Terra, é a idade do Sol, é a idade do nosso sistema planetário, aqui onde nós moramos, né? Tem também, além desses átomos da tabela periódica, moléculas orgânicas. Sim, porque os átomos se combinam em moléculas que der energia para as reações acontecer. E o espaço é um local onde se formam muitas moléculas. Não quaisquer moléculas, nem as mais complexas de todas, mas muitas moléculas relevantes, como essas aí, muitas delas precursoras das moléculas que formam o nosso corpo. E ficam caindo na superfície do planeta, e se eventualmente nesse planeta tiver, por exemplo, água líquida, como é o caso da Terra, tu tem como fazer uma sopa primordial e combiná-los em reações cada vez mais complexas, e se acredita que esse seja o caminho para explicar a origem da vida, que é um dos maiores problemas da ciência até hoje, talvez um problema insolúvel em essência, mas com muita abordagem, é uma linha intensiva de pesquisa que tem a ver com a astrobiologia. Estudos em origem da vida são muito importantes, inclusive tem uma associação internacional dedicada apenas à origem da vida, que dá um prêmio anual aos melhores trabalhos sobre a origem da vida. Se alguém tiver interessado, provavelmente alguns aqui já até trabalhem nisso, né? Então, a reciclagem desse material chegando na Terra, né, e deve ter chegado com mais quantidade no início, explica como as coisas vieram do espaço para complementar o que já estava aqui no planeta. Bom, não basta esses 5 elementos, tem que ter mais um, tem que ter energia para as coisas se combinarem. A energia, a fonte de energia do nosso sistema planetário é o Sol, né? E o Sol emite, então, inúmeros comprimentos de onda,
mas aqui eu estou ilustrando um comprimento de onda principal, que é o centro de emissão na luz verde, 480 nanômetros, né? Esse comprimento de onda é o que acaba produzindo os resultados mais interessantes, absorvido na nossa atmosfera e utilizado por todas as reações químicas e outras modificações possíveis. Mas notem, as coisas esquentam, as coisas reagem, liberam energia, e depois essa energia se transforma em formas mais pobres, como o infravermelho, que vocês estão vendo aqui, que escapa de volta para o espaço. E, de fato, há um balanço termodinâmico muito interessante. Praticamente toda a energia dos fótons que chegam à Terra é emitida de volta, só que de forma mais pobre, né? Ela dissipou-se em formas com comprimento de onda bem maiores, e isto tem uma explicação, e a explicação tem várias, né? Vários processos de organização interna dentro do planeta e modificações explicam essa dissipação de energia, mas não preciso entrar em grandes detalhes para dizer que é a vida na Terra, sobretudo a vida microbiana na superfície dos mares, a principal responsável pela dispersão dessa energia que chega organizada e se dispersa mais adiante. Então, a vida usa energia e usa muito bem, e a assinatura está aqui. Bom, mais um elemento talvez mais central de todos, e é uma coisa mais palpável, que nós podemos lidar muito bem, é a água líquida, porque reações químicas acontecem principalmente na água líquida, onde as coisas podem se combinar, se aproximar, se mover nas velocidades e distâncias certas, né? A água é uma molécula com 3 átomos, um oxigênio e 2 hidrogênios, e ela tem várias peculiaridades, muitas peculiaridades, né? Um líquido absolutamente excepcional. Mas um dos mais notáveis é essas linhas pontilhadas que vocês estão vendo. Na água líquida, onde não há uma estrutura organizada como um cristal, ela não é um sólido, é um líquido, né? Predominam ligações intermoleculares do tipo ponte de hidrogênio, tá? Que é quando o hidrogênio fica fazendo uma pontezinha entre 2 oxigênios. Tá? Essa ligação não é uma ligação covalente, que forma uma molécula, mas ela mantém, enquanto está unido uma molécula com a outra por essa ligação, ela é bem mais forte que outras ligações intermoleculares que existem. Então, isso explica porque a água é tão coesa. A água, né, forma gotinhas que se agrupam e não se dispersam facilmente. A água pinga em gotinhas, ela não evapora, como o álcool ou o éter, por exemplo, né? Enfim, dos 3 estados da água, o que é importante para a vida, definitivamente, é o líquido, né? Água no gelo sólido, não é possível esse tipo de processo dinâmico acontecer, e no vapor a energia e a dispersão é excessiva, também não permite a vida acontecer. Precisamos de água líquida. E esse é o principal motor da astrobiologia, procurar água líquida. Bom, o que eu preciso para ter água líquida? Tu precisa, além de ter a temperatura certa, a pressão certa. Daí entram as atmosferas. Esse planeta, se quiser ter água líquida, ele tem que ter, no mínimo, uma atmosfera que exerça uma pressão que permita a água estar lá naquela combinação de temperatura e pressão acima da qual ela pode estar no estado líquido. No nosso caso, né, ficar entre 100 e 0 graus Celsius no estado líquido é uma janela bastante respeitável, né? E a evolução da nossa atmosfera, a composição química dela passou por muitas mudanças. Hoje nós temos 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e o resto são traços, né? Mas ao longo da história dos 4,6 bilhões de anos, como vocês veem aqui no cantinho esquerdo inferior, né, ela foi mudando bastante. Isso aqui é um gráfico hipotético, mas tem muitas evidências interessantes, né? E nós sabemos muito bem que a maior parte da vida hoje em dia, especialmente a que vive na superfície dos continentes, né, depende desse oxigênio ali, que é um número pequenininho, mas é respeitável, um quinto praticamente de todas as moléculas que compõem a atmosfera, porque nós precisamos dele para respirar, né? Então, é importante destacar que esse oxigênio surge só a partir de uns 2 bilhões de anos atrás. O oxigênio é um átomo, é uma molécula, desculpe, o O2, é uma molécula altamente reativa do ponto de vista químico. Mesmo na forma gasosa, ela é corrosiva, reativa, é a causa das corrosões, né? E, portanto, ela não dura muito tempo. Se tu libera oxigênio na atmosfera, ela vai acabar rapidamente se combinando com algum mineral e vai ficar presa lá, né? Então, tu tem que ter uma explicação para como é que nós temos um quinto da atmosfera feito de oxigênio. A explicação é, de novo, a vida, né? A vida fotossintética produz e libera há 2 bilhões de anos quantidade suficiente de oxigênio para repor constantemente aquele que vai se perdendo por reação e dissociação com minerais e assim por diante.
né? Então, nós só respiramos porque a vida microscópica, num certo momento, há 2 bilhões de anos atrás, no chamado grande evento de oxidação, ou grande evento de oxigenação, começou a tomar conta e modificou a nossa atmosfera. Então, veja, o nosso planeta tem uma atmosfera que é resultado da vida, né? O que nos faz pensar, então, se eu consigo ver as atmosferas de outros planetas, eu posso ver que tipo de átomo ou molécula tem lá, e isso me dá ideias de interpretar o que está acontecendo lá. Inclusive processos que, por enquanto, que nós sabemos, só têm origem biogênica, a vida é a causa. Mas não nos detenhamos muito nisso. Nós temos água líquida aqui, um meio perfeito, o solvente universal para tudo acontecer. Então, nós temos os 8 elementos da nossa corrida, né? Eu não me detenho mais, agora nós vamos andar um pouco mais rápido. O nome da disciplina que criamos aqui na URSS se chama exobiologia. Eu sou velha guarda, né? E, então, esse nome vintage é o nome que os astrônomos e astrofísicos e físicos davam nos anos 60, exobiologia. Aliás, o nome foi cunhado por um biólogo, né? Que é o estudo das possibilidades de existência da vida extraterrestre. Né? Exo quer dizer fora, né? Hoje o termo principal é astrobiologia, mas antes disso, para lembrar que a astrobiologia acabou se expandindo com o tempo para uma hipótese que foi colocada também nos últimos 30 anos, o estudo da possibilidade de vida, de existência de vida extraterrestre de origem independente da nossa. Opa, o que é isso? Bom, isso quer dizer o seguinte, a vida aparentemente surgiu no nosso planeta. Será que ela não surgiu mais de uma vez? E se surgiu mais de uma vez, será que ainda temos convivendo caudatários, ou seja, ainda temos convivendo organismos descendentes dessas duas linhagens completamente autônomas de vida? Pois essa pergunta não tem resposta, a gente não sabe. É possível, pode ser que não tenha, pode ser que tenha, mas não é nenhum bicho, nenhum animal, nenhuma planta, nada macroscópico, porque senão a gente já saberia. Né? Possivelmente, se tiver, vai ser um micro-organismo, e esses são os mais difíceis de estudar, porque tu tem bem mais de 1 milhão de espécies distintas, praticamente toda semana se descobrem dezenas de outras, ou seja, muito difícil saber se também ainda tem sobreviventes dessa outra linhagem. Mas tu vê, por que isso é importante? Porque se a vida surgiu na Terra 2 vezes e elas conseguem, de alguma forma, ainda conviver, isso resolve o problema central da astrobiologia, que é possível a vida surgir facilmente? Bom, surgiu 2 vezes aqui, então está mais que resolvido. E sem precisar sair de casa. Opa, que barato, né? Mas o nome atual é astrobiologia, né? E a definição feita de forma bem megalomaníaca pela NASA, a partir dos anos 90, né? E que é usada por todos agora, é o título dessa palestra, o estudo da origem, evolução, distribuição e o futuro da vida no universo. Bom, se alguém quiser me interromper ou fazer uma pergunta muito essencial, eu não estou enxergando o chat, porque eu não tenho como fazer isso aqui. Então, por favor, emita sons. Aí eu vou poder, com o maior prazer, responder alguma coisa mais urgente. Muito bem, então, astrobiologia... Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta antes que passe. Sim, mencionou que a quantidade de oxigênio que existe na nossa atmosfera é mantida pela vida, né? Então, a minha pergunta é: a vida surgiu antes da nossa atmosfera? Uhum. Quando a vida surgiu na Terra, a atmosfera era completamente diferente. Aquele gráfico, inclusive, mostra isso, né? Tá vendo aqui embaixo? Nós tínhamos uma atmosfera que era basicamente nitrogênio, muito dióxido de carbono, muito mais, inclusive, do que o oxigênio hoje. Isso é uma atmosfera e amônia, metano e vapor d'água. Isso é uma atmosfera completamente tóxica para nós hoje, mas à medida que a vida surgiu e começou a fazer fotossíntese numa grande quantidade, ela começou a encher a atmosfera, bombear oxigênio para a atmosfera. Porque o oxigênio é como se fosse assim a excreção desses micro-organismos fotossintéticos, algas unicelulares, né? As cianobactérias. Então, ou seja, isso é uma das coisas mais fascinantes que tem. Nós temos um gás altamente reativo que não deveria estar ali, mas ele está ali porque alguém está bombeando ele constantemente, né? E esse alguém são os seres vivos. As florestas, claro, toda a vegetação fotossintética, mas sobretudo as populações de micro-organismos fotossintéticos no mar. O pessoal fala muito das florestas, mas o mar é ainda mais importante. Não sei se isso responde. Responde, sim, obrigado. Então tá, nós estamos nessa definição aqui, né? Então, quando tu discute origem, evolução, distribuição, para usar uma imagem também deles ali, né? Entra todos os estudos da química pré-biótica dos ambientes primitivos, que é uma discussão da origem da vida,
né? A própria discussão da origem das células e depois da multicelularidade, que vai permitir, com múltiplas células, fazer organismos como animais, como plantas, como fungos, nós, né? E tu tem também o estudo dos exoplanetas, que agora são aos milhares, e isso não era possível até poucas décadas atrás, né? E aí tem uma série de outras divisões, vocês notam ali, rede para estudo de mundos-oceano. Mundos-oceano. Veja só, que é isso? Esse é um dos grandes temas na astrobiologia, até porque existem muitos mundos-oceano no próprio sistema solar, talvez ao nosso alcance técnico. Inclusive, já visitamos proximamente alguns deles, agora a exploração proximal, né, a amostragem, entrar mais profundamente e ver, isso ainda não aconteceu, porque é extremamente complexo. Podemos falar sobre isso depois. Bom, vocês acham que exobiologia e astrobiologia são os outros nomes? Os únicos nomes? Não, tem mais 3. Na astronomia, antes, ignorando a exobiologia da turma lá da busca de inteligência extraterrestre, Lederberg, Sagan, Drake, toda essa turma, né? Os astrônomos criaram, em 1982, a Comissão de Bioastronomia. Eles não estavam contentes com o nome exobiologia e não se falava muito de astrobiologia. Então, existe a Comissão de Bioastronomia em 82, mas em 2015 eles derrubaram a rainha e concederam, trocaram de nome a comissão, agora se chama Astrobiology. Mas também existe o termo cosmobiologia, né? Como vocês sabem, na Rússia e na antiga União Soviética, mas também hoje na Rússia, eles adoram colocar cosmo na referência a qualquer coisa do espaço. Lá não há astronautas, há cosmonautas. Então, não tem astrobiologia, tem a cosmobiologia. É uma raiz do grego, mas que também está no russo e fica bem bonito. E até o termo xenobiologia foi usado por alguns, embora ele tenha sido lançado inicialmente num livro de ficção científica, né? Eles precisaram se perguntar, né, o que tem atrás do nome? Essa é uma disciplina que tem tantos nomes, então quer dizer que ela não chegou a alguns acordos ainda. E é uma disciplina que está na intersecção de várias áreas importantes, da própria física, da astronomia, da cosmologia, da astrofísica, que tem a ver com o funcionamento das estrelas, da astroquímica, que são a química, formação de moléculas no espaço, né? E, obviamente, a biologia, a bioquímica e coisas mais proximais do nível molecular. É uma área altamente multidisciplinar. Bom, mas deixa eu dar 5 fatos para a gente sair daqui, pelo menos, bem informado, e isso é absolutamente, digamos, o status científico da astrobiologia. São essas 5 coisas. A primeira delas e eu chequei hoje, tá? Então, não é mentira, viu? Existem fontes fidedignas a qual a gente consulta. Se quiser, eu posso mandar uma lista delas. Mas até hoje, de manhã, pelo menos, dia 30 de julho de 2026, não há nenhuma evidência científica aceita, comprovada, com provas, materiais e tudo mais, de vida extraterrestre. Não há. Tá? Também não há nenhuma evidência de vida de origem distinta da nossa aqui na Terra. Aquela vida que eu falei, aqueles organismos que seriam descendentes de uma outra linhagem que surgiu independente da nossa. Nós somos uma única linhagem, nós, todos os animais, plantas, fungos e micro-organismos da Terra, até prova em contrário, todos nós compartilhamos os mesmos elementos químicos, mas, sobretudo, as mesmas moléculas e biomoléculas, são moléculas grandes, complexas, sobretudo o ADN, né? E as proteínas, o ácido desoxirribonucleico, que tem o código genético, e as proteínas, que são polímeros de aminoácidos. E os polímeros, as proteínas, usam 20 aminoácidos principalmente, né? Embora sejam centenas de tipos de aminoácidos, só usam esses 20. E a razão disso é que existe um código genético aí codificado em moléculas enormes, lineares, de ácidos desoxirribonucleico, o ADN, né? Que só codifica para essas 20 e não utiliza as demais. Então, isso é o elo de união que tem em toda a vida na Terra. Nós somos todos literalmente irmãos, no sentido são franciscano mais puro do termo, né? Porque nós todos temos antepassados comuns, uma população ancestral comum, onde em algum momento essas reações químicas formaram esses blocos fundamentais. Então, a vida na Terra, por enquanto, é uma só. E no universo também, até prova em contrário. Primeiro fato, esse é o mais importante. Segundo fato, como eu acabei de dizer, toda a vida na Terra descende de uma população ancestral comum. Então, esse fato é a nossa unidade. Isso é muito importante, porque a gente pode, inclusive, estudar essas coisas bioquímicas, por exemplo, do interior das células, usando espécies diferentes. Eu aprendo coisas da bioquímica humana em micro-organismos, em roedores, em outros animais. Enfim, existe tudo isso em comum, nós somos muito irmãos, né? Terceiro fato, a hipótese astrobiológica. Agora vamos falar de epistemologia.
de filosofia da ciência. Tu tem uma hipótese, é que existe vida lá fora. Tu tem que provar ela, né? Existem hipóteses mal formuladas que não têm como ser provadas, seja por razões técnicas, seja por razões lógicas, pela construção da própria argumentação. Nem toda afirmação é testável, né? Agora, as testáveis comportam respeito ao processo científico. E a hipótese astrobiológica, que é se existe vida extraterrestre, é uma hipótese testável. Logo, é uma hipótese científica, e ela, então, é respeitável dentro da ciência. Isso é importante de dizer também, porque o estudo da vida extraterrestre foi ignorado e até bulinizado, enfim, maltratado na área científica durante muito tempo. Até hoje há quem vira o nariz em relação a essa possibilidade, mas isso já acabou, e nos últimos 30 anos a coisa se institucionalizou, tem centros de pesquisa, é uma área bona fide de pesquisa, com gente no mundo inteiro, crescendo bastante, né, em busca de uma primeira prova, que ainda não aconteceu. Quarto fato embasador, a astrobiologia, nós, por enquanto, só possui um objeto real de estudo. Quando tu faz estatística, tu fala no número de elementos da tua amostra, né? O nosso N é igual a 1, como você sabe, não dá para fazer estatística com N igual a 1, né? Então, isso nos restringe bastante no tipo de hipóteses que nós podemos elaborar. Mas nós temos hipóteses prévias para demonstrar primeiro o item 3. Né? Esse 4 aqui, quando aumentar, se aumentar, nós vamos poder aprofundar mais a discussão. E, por fim, existem muitas restrições, e ciência se faz de forma contida, né? E a astrobiologia opera com hipóteses, vamos considerar assim, conservadoras. A gente se baseia só no que sabemos, porque como procurar e fazer perguntas sobre o que não sabemos? Não dá. Podemos esbarrar com coisas que não sabemos um dia e elas passarão a ser outras hipóteses possíveis. Mas, por enquanto, existem 3 coisas que não há discussão. Essas hipóteses são: a vida depende de água. Toda a vida na Terra, não só aparentemente surgiu na água, depende da água e utiliza a água, inclusive, como a parte do seu corpo. Nós, por exemplo, somos praticamente 80%, 70%, 80% de água. Então, a água está dentro e fora e ela é o lugar onde essas reações químicas, que inclusive nos mantêm vivos, acontecem. Então, a água líquida é fundamental. Para isso, como vocês viram, precisamos das temperaturas e pressões certas, senão não tem água líquida. Segundo, carbono. Daqueles vários átomos que tem, o carbono é o mais interessante, porque ele é o único de 2 átomos da tabela periódica que faz 4 ligações covalentes ao mesmo tempo, né? E com isso, se ele ligar coisas diferentes nessas quatro pontas, ele pode formar polímeros os mais complexos possíveis, entre eles aminoácidos, proteínas e outras moléculas muito interessantes. E a vida na Terra é toda baseada em biomoléculas, macromoléculas enormes, que são polímeros de carbono. O hidrogênio, oxigênio e nitrogênio está lá pendurado nessa arvorezinha, mas o tronco principal é uma cadeia de carbonada. Então tem que ter carbono. E o último item é a superfície do planeta. Né? Tem que ter um lugar com pressão suficiente e condições relativamente confortáveis, temperatura, pressão, radiação, etc., porque a vida é bem exigente na Terra. Mas já vamos ver que talvez nem tanto. Mas, enfim, existe vida lá fora ou existe vida de origem independente? Nós não sabemos. Essa é uma alegação extraordinária. No dia que se tiver uma demonstração, e já apareceram várias propostas de demonstração, mas nenhuma delas resistiu ao menor... Não tem nada muito bom, na verdade, mas quando aparecer uma prova de vida extraterrestre, ela vai ser uma alegação extraordinária. Logo, o crivo aplicado sobre ela vai ser muito mais duro do que em outras áreas, né? Então, a evidência vai ter que ser extraordinária. Oi? Tem uma pequena questão referente à própria definição da vida, né? Só temos, como disse, não há como fazer estatística com um dado apenas, né? Que somos nós. Sim. Mas aí nós estamos a considerar que a vida, se calhar a nossa própria definição, tem que ser baseada nesses elementos químicos que referiu, né? O carbono, o hidrogênio e acho que falou do nitrogênio e hélio, né? Isso. Não, carbono, oxigênio e nitrogênio, sim. Então, a minha pergunta é, e se calhar estamos a olhar uma limitação. Sim. Existe uma limitação fundamental que diz que a vida tem que ser apenas baseada nesses elementos. E se calhar, vamos lá, pode existir um exoplaneta que tenha vida, né? Mas baseada num outro elemento químico.
ou baseada em outro grupo de elementos químicos. Um exemplo, né? Não existe essa Então, possibilidade de estamos a olhar para o lado baseado naquilo que nós conhecemos aqui na Terra, mas se calhar existe vida, mas baseada em elementos. possibilidade, a rigor, até existe, mas é uma possibilidade de algo muito vago. Probabilidade próxima de nula. Mas por que isso? Porque para fazer polímeros complexos, como os que formam as biomoléculas dos seres vivos, né? Tu imagina que qualquer ser vivo em qualquer lugar do universo que surgir vai ter que ter também esses biopolímeros imensos. Então, tu vai precisar de uma molécula que faça 4 ligações, ou uma como o nitrogênio, que faz 3, uma como o oxigênio, que faz 2, e, claro, o hidrogênio, que não sobra, que faz uma. Só tem um outro átomo na tabela periódica que faz isso, e é o silício. O silício que é a base de todas as rochas silicáticas da nossa crosta, né, que forma areia, por exemplo. Só que o silício, ele forma polímeros também. Essa areia é um polímero. O silício dos chips dos computadores são polímeros. Só que esse polímero é estado sólido. Ele nunca, em água líquida, nas pressões e temperaturas da água líquida, ele está no estado líquido. Então, ele não tem flexibilidade nenhuma. Ele teria que estar em temperaturas de 400, 500, 600 graus para, então, ter um comportamento parecido com o do carbono. Esse é um argumento. O segundo é que a abundância de silício no universo é 10 vezes menor que a do carbono. Ele até aparece naquela minha tabela do astrônomo, mas lá no fim. Então, tem menos átomos irmãos, vamos dizer assim, do carbono, eles só fazem polímeros com 4 ligações em temperaturas no qual ele está em estado sólido, portanto, incompatível com uma coisa que tu imagine viva, em princípio, também não sabemos, né? E terceiro, posso dizer assim, a maior parte dos polímeros que nós conhecemos de silício na Terra são polímeros oxidados, e nós fizemos polímeros reduzidos, ou seja, cheios de hidrogênio. E aí não se conhecem moléculas de polímeros de silício com grande quantidade de hidrogênio. Ou seja, esses 3 argumentos enterram por bom tempo, até prova em contrário, porque tudo bem, tudo é possível, só possível, demonstrar é uma demonstração extraordinária. Mas isso enterra por um bom tempo ficar procurando vida à base de silício. Além do que, nós não temos nenhum exemplar para saber que perguntas fazer, o que medir, como medir. Se esbarrarmos com ela fora, como nesse último filme horroroso de ficção científica, onde tem um caranguejo de pedra, né? Ou algo assim, porque ele é baseado num átomo que é absolutamente impossível, mas enfim, a parte científica ali, para variar, né? Hollywood é excelente, não? Eles não consultam cientistas para fazer os filmes, porque ele nem sequer é de silício, né? Ele é de um gás nobre, argônio, se não me engano, ou xenônio. Mas, enfim, isso, aquilo lá é pura ficção. Em ficção nós podemos fazer o que quisermos. Por que tem que ser conservador? Qual é o problema desse conservadorismo, né? É que tu tem que trabalhar com o que tu sabe, e aí tu tem chance de encontrar algo parecido. Não quer dizer que não existam outras possibilidades, a gente vai ter que acumular conhecimento para poder chegar nelas. Mas, por enquanto, já tem bastante trabalho para fazer com essas 3 coisas. É isso que eu, mais ou menos, quero enfatizar. E a astrobiologia se contenta com isso porque é um universo de possibilidades. Ainda existem alguns obstáculos. Não sei se eu, mais ou menos, te respondi. Sim, sim, obrigado. Perfeito. Então, avancemos. Então, eu não vou fazer um apanhado histórico, mas, obviamente, a astrobiologia tem uma história em várias etapas. Eu gosto de dividir ela em 5. Né? A fase, digamos, a longa fase da história da humanidade, do conhecimento filosófico, desde Grécia Antiga ou até antes, sempre teve alguns pensadores postulando a existência de vida como a nossa, junto às estrelas e tal, alguns de forma mais amadora, como o próprio Giordano Bruno, que não era um cientista. Galileu já tinha bastante ovos na sua cesta e não observou nada sobre isso, não sabemos as ideias dele, mas ele acabou encrencado por dizer muito menos do que vida lá fora. Ele falava, né, ele expandiu o universo através do telescópio e quase foi queimado, né? O Giordano foi mais cabeçudo e virou um churrasquinho, né, na Praça das Flores, em Roma, em 1600. Né? Então, a partir do fim do século XIX, quando os telescópios já estavam de bastante qualidade, surgiu a mania de Marte. Marte é o planeta mais próximo, muito parecido com a Terra, onde se achava que podia ter, inclusive, uma atmosfera e tudo mais, e ser realmente um irmão da Terra. Vênus um pouco menos, mas não se sabia, a composição não sabia quase nada. Tanto foi uma mania que se achava que tinha evidências de canais construídos na superfície de Marte, que seria uma civilização e tal, e durante alguns anos, alguns astrônomos, inclusive importantes,
tentaram demonstrar isso, mas sem sucesso nenhum, mas não impediu que alguns escritores de ficção científica explorassem a ideia, como H.G. Wells, né, na Guerra dos Mundos, que, como todos sabem, é uma invasão marciana de organismos que estão procurando água, que lá acabou para eles. Né? Bem interessante, mas, enfim, aparentemente esses ETs não existem, pelo menos até prova em contrário. A primeira hipótese científica, de fato, ou seja, testável, como eu falei antes, surge em 1959, um artigo de Cocconi Morrison na Nature, onde eles propõem a hipótese de que se as civilizações, se existe vida lá fora e ela evoluiu a nível de civilização tecnológica como nós, ela deve conhecer as ondas eletromagnéticas como a do rádio e deve utilizá-la para comunicação como nós fazemos. E já existia há algumas décadas, né, desde os anos 20, 30, a chamada radioastronomia, onde tu estuda o universo a partir das ondas de rádio, sem ver, tu reconstitui a partir de outro comprimento de onda. Né? Então, a hipótese que eles colocaram é, se existem civilizações extraterrestres e eles conhecem o rádio, nós podemos tentar provar que eles existem escutando as ondas de rádio. E aí começa um processo de radioescuta que se chama Busca por Inteligências Extraterrestres, a BIET, né? Mas que em inglês é a SETI, né? Search for Extraterrestrial Intelligence, que tem uma história, então, aí agora, são 66 anos, praticamente, de buscas. Obviamente, todos sabem, não se achou nada. E tem muito menos estudos desse tipo hoje, mas existem alguns ainda sendo financiados. A maioria de cunho privado, porque essa hipótese, embora tenha sido financiada, inclusive por recursos públicos em vários países, durante os anos 70 e 80, ela acabou caindo em desgraça a partir dos anos 90, uma bela história que eu não tenho tempo de explorar, né? Mas ela ainda é uma hipótese testável, e sendo testável, vale o teste. Agora, o fato de não termos encontrado nada pode significar duas coisas, que não existe nada ou que existe, mas é muito difícil de provar. Bom, demonstrar que algo não existe de fato é uma impossibilidade lógica. Né? Não tem como explorar o universo inteiro e revirar cada pedra para saber, bom, eu olhei todo o universo e eu tenho certeza que não existe vida além da Terra. Bom, isso nunca vai acontecer. Então, uma hipótese que está de pé e que tem ferramentas e tem toda uma discussão interessante, mas ela não é a linha principal, ela não é a astrobiologia atual. A astrobiologia atual procura vida especialmente unicelular e as suas consequências. Bom, a quarta fase começa nos anos 60 também, com a astronáutica in situ, né, onde se começou a mandar sondas tanto para Marte quanto para Vênus. Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos fizeram isso. Hoje, outros países entraram nesse clube, né? E o principal experimento, até hoje, o único feito para buscar vida de fato, foi o das sondas Viking, que as duas foram bem sucedidas, as das sondas Vikings da NASA, em 1976, né? Que realmente foram fazer experimentos lá, mas não encontraram uma prova, podemos até falar sobre isso depois, porque que não provou-se haver vida lá. E um dos problemas que teve é que ela embarcou experimentos baseados no conhecimento que se tinha até 72, 73. Inclusive, o computador está lá, é mais simples que um PC XP que muitos de nós mais antigos usamos. Ou seja, o computador que tinha embarcado essa sonda, assim como os das Voyagers, que inclusive já saíram do sistema solar, é mais simples que o processador que tem no meu relógio digital aqui. Então, a coisa é bem... Mas mesmo assim, faz tudo o que faz, fez tudo o que fez. Nós ficamos, depois desse desperdício de dinheiro, não foi desperdício, mas foi um belíssimo experimento, 21 anos sem voltar a Marte. Só em 98 deram dinheiro de novo para voltar lá. Né? Mas realmente custou muito caro aquela missão. Bom, a quinta fase é que nós estamos vivendo dos anos 90 para cá e ela é baseada em 3 impulsos. E agora eu vou me permitir acelerar um pouco, porque eu já estou realmente muito em cima do final do tempo. Eu vou falar desses 3 impulsos. Um tem a ver com o que sabemos... Oi? Pergunta no chat do Evander. Ele gostaria de saber a sua opinião sobre a hipótese da panspermia. Não sei se pronunciou bem. Vou falar, vou tocar nela daqui a pouco. Okay. Posso tocar nela daqui a pouco, tá? Se me permite. Então, vamos lá. Os 3 impulsos, eles, por acaso ou não, né, eles se referem também a 3 níveis de organização. Um deles é o que temos aqui na Terra, o outro... Aí nós temos o sistema solar inteiro para explorar, no mínimo, né? E o outro é uma coisa mais global, de todo o universo. Né? E o primeiro deles é o seguinte, a descoberta dos micro-organismos extremófilos, que aconteceu nos anos 70, a rigor. Inclusive a descoberta, né, em fumarolas submarinas, são pequenos geysers submarinos em alta profundidade, alta pressão e temperaturas de centenas de graus, micro-organismos vivos vivendo ali, sem oxigênio,
e utilizando reações químicas muito distintas das nossas, tóxico, ambientes tóxicos para nós, né? Ou seja, um tipo de vida que vive em condições que para nós são extremas e impraticáveis, né? Então, aqui tem o Jack Corliss, estava trabalhando aí com uma sonda nos anos 70, mapeando o fundo ali perto das Galápagos, para colocar um cabo transatlântico de comunicação. Eles têm que mapear para ver se não bota o cabo em cima de um vulcão ou de uma coisa desse tipo. Tem vários no fundo do mar, né? Especialmente nas zonas de contato, lá nas mesoceânicas. E aí eles encontraram essas coisas aqui, as fumarolas submarinas. São geysers, tem até um tipo, a cor negra e a de cor branca, dependendo da quantidade de enxofre que tem, e na volta disso, micro-organismos felizes a 2.000 ou mais metros de profundidade, temperaturas da ordem de 300 graus, mas depende da distância que tu fica do feixe, né? E alta pressão, 2 quilômetros dá 200 atmosferas, né? Então é bastante. E ali tem vida. Bom, se tem vida ali em condições desse tipo, a vida não é tão delicada. Por que isso foi uma revolução? Porque até então, até essa época, até os anos 60, 70, na biologia reinava a ideia da mesofilia, que vida é uma coisa muito delicada e só existe em condições confortáveis, gostosinhas, tranquilas, né? Se tiver pressão demais, radiação demais, etc., falta de água demais, qualquer tipo de radicalização ambiental já não permite a vida. Não é verdade. A maior parte, boa parte, mas a maior parte da vida unicelular, de fato, vive em condições, para nós, impraticáveis. Essa novidade realmente permitiu, né, inclusive, modificar e expandir a própria compreensão da organização da vida, né, os chamados 5 reinos, né, plantas, fungos, animais, protistas e monera. Monera são os procarióticos, as bactérias simples, né, e tal. Agora, hoje em dia, se reorganiza de forma diferente, porque a gente usa a informação do código genético que tem nessas moléculas, nessas bactérias, nesses organismos, né? Então, nós reclassificamos eles em 3 grandes grupos. As bactérias de verdade, as arqueobactérias, que ganharam esse nome porque se achava que elas eram mais simples e possivelmente mais próximas da origem da vida. Então, nós temos, assim, os descendentes mais antiquados e que nos informariam como foi isso, porque a maioria delas são extremófilas, vivem em ambientes tóxicos, com metano, etc., sal em excesso e tudo mais. E os eucariotas, que são, como você sabe, os seres vivos que têm células com núcleos e muitas organelas. Dos 5 reinos, 3 deles, ou melhor, 4, né, plantas, fungos, animais e as protistas, protozoários e coisas desse tipo, se agrupam dentro dos eucarióticos. Então, veja, é uma organização diferente que ajuda a pensar o problema de forma diferente. Mas é interessante que, nessa busca, né, a vida aparentemente unicelular tem uma diversidade cada vez mais crescente. Como eu falei, milhões de espécies com nome em latim. Tá? Atualmente está em 1,7 milhões de espécies vivas identificadas molecularmente, pelo menos até um certo ponto, pelo menos na morfologia, com nome em latim. Mas se estima que possa ter de 3 a 5 ou até talvez mais espécies, só que tudo que se descobre de novo e geralmente é uma coisa unicelular. Em algum momento na Terra aconteceu o salto para organismos multicelulares, chegando a nós, né? Mas isso aparentemente é avançar bastante e nem todos acham que isso fosse possível. A biologia durante muito tempo achava que nem sequer o desenho da esquerda era possível. Era muito raro, a vida era rara e não tem. Mas, na verdade, hoje nós sabemos que ela aconteceu, esses passos multicelulares, e daí os animais, e eventualmente animais inteligentes, eventualmente as civilizações extraterrestres com tecnologias de comunicação por radiotelescópios, bem, isso tudo é um pouco mais complicado, né? Daí que foi formulada a hipótese que, de certo modo, rege toda a astrobiologia atual, que é a hipótese da Terra rara. Não confundir com as terras raras, né? Mas é a hipótese da raridade de uma Terra com organismos multicelulares, formulada por um paleontólogo, né? E um físico, né? Então, o Board Brownlee. Ou seja, hoje a astrobiologia está procurando micro-organismos, não está procurando ET. Isso é muito importante. Tá? É bem menos fascinante, deslumbrante, charmoso, mas é o que tem. E, de novo, tem que ser conservador no sentido que a gente vai basear no que sabe. Bem, avancemos. Qual é o segundo impulso? Esse é o que eu vou mostrar mais imagens. Os hábitats potenciais que existem no sistema solar. Fora da Terra, tem muitos lugares interessantes para visitar. Marte e Vênus são, desde os anos 60, alvos de sondas, mas não se encontrou nada lá de vida, evidentemente, pelo menos não até agora, né? Mas também entrou nesse rol as luas geladas que existem em torno de vários planetas gigantes, né? Como Júpiter,
Saturno, Netuno, né? Possivelmente Urano também, mas Urano nós não sabemos muito. Então, vamos lá ver. Tem muitas sondas que já foram enviadas no Sistema Solar ao longo desses 60 anos. Né? A gente sabe bastante sobre alguns deles, obviamente a gente sabe muito mais sobre Marte, pouco menos sobre Vênus, e menos, mas até razoavelmente o suficiente sobre Júpiter e Saturno. Mas vejam, os desafios são progressivos aqui. A distância da Terra ao Sol, que é chamada uma unidade astronômica, Marte está a 1,5 unidade astronômica, né? Vênus está a metade disso, basicamente, né? Então, aqui tudo pertinho, né? Mas aí tu tem um cinturão de asteroides em algum lugar ali no meio, né? Mas Júpiter já está numa distância aí 10 vezes maior. Saturno 20, dali para diante 30, ou seja, 40. Tu tem saltos de distância tão brutais que o tempo de viagem passa a ser de muitos anos, mais de uma década, muitas vezes. Então, por exemplo, para ir para a Lua, nós levamos 3 dias atualmente, inclusive acabamos de ir de novo lá, não sei para quê. Né? Agora, Marte levaria meses, de 6 a 9 meses, com sorte, né? E um voo tripulado é praticamente impensável, mas isso não é o que é falado. Existe todo um marketing de alguns multimilionários, né, de colonizar Marte e tudo mais. Né? Para mim, basicamente, uma grande lorota, né, para vender a imaginação e manter as pessoas sonhando com essa possibilidade, para não pensar na possibilidade mais simples de toda, mas que exige compromissos políticos e econômicos que eles não estão a fim de assumir, que é nós temos a nossa casa pronta, nós temos que aprender a protegê-la. O planeta Terra está sendo demolido por decisões tecnológicas em grande escala. E a Terra evoluiu para nos abrigar. Nós, quando surgiu a vida na Terra, nós mudamos a atmosfera e mudamos tudo. Na verdade, a Terra já foi terraformada por nós. É o lugar ideal, é o único lugar que a gente cabe com conforto. Né? A gente pode ficar trancado numa lata de alumínio de 8 metros quadrados, que é uma nave espacial, e ir até a Lua. Né? Para ir até Marte é um pouco mais enlouquecedor que isso aconteça. Né? Mas, enfim, podemos debater isso depois. Então, vamos lá. Vênus, e nós chegamos lá a primeira vez em 62, aliás, tanto os americanos quanto os soviéticos, na época, mandaram sondas, os soviéticos foram os primeiros, inclusive, a descer até a superfície, o que é um desafio, porque Vênus tem uma atmosfera que é de 96% de CO2, um pouquinho de nitrogênio, 0 de oxigênio, e uma pressão de 92 atmosferas. Tá? É o equivalente a estar a quase 1 quilômetro de profundidade dentro do mar. E a temperatura da superfície é da ordem de 400 graus Celsius, ou seja, a temperatura de uma brasa de churrasco. Então, imagine que inferno que é lá. Quente demais, com pressão demais, sem falar nas moléculas tóxicas todas que tem. Né? Bom, nós mandamos muitas sondas ao longo do tempo e nós conseguimos ter até uma reconstrução da superfície de Vênus, que não é tão fascinante quanto a de Marte. Também tem acidentes, mas nem todos tanto. Né? E uma das coisas que é clara é que não tem líquidos na superfície, sobretudo não tem água, porque a pressão permitiria ter água líquida, mas aquela temperatura não. Então, não tem água líquida em nenhum momento, praticamente não tem água nessa atmosfera, por sinal. Né? Então, já exclui Vênus em princípio, mas como disse Vasco e outros ali antes, quem sabe outro tipo de organização molecular, bom, quem sabe, mas aí a demonstração vai ter que vir por outro caminho, nós não sabemos fazer essa pergunta ainda. Né? Nós descemos lá, grandes pousos foram feitos por sondas soviéticas ainda no estertor da União Soviética, as sondas Venera quer dizer Vênus em russo, também em grego, né? E essa foto foi tirada nos 2 ou 3 minutos que durou o equipamento. Basicamente, a sonda foi toda esmagada e corroída minutos depois. Né? Mas nenhuma sonda americana tentou ou fez isso com sucesso, né? E os soviéticos mandaram pelo menos umas 5 lá. Né? Essa aqui tem o resultado mais bonito, de 81. Né? Mas vejam, uma coisa desolada, uma pressão brutal, uma temperatura brutal, isso não é o que parece, isso não parece um planeta coberto por brasa de churrasco, mas seria isso o que tu veria, experimentaria lá. Recentemente, vocês devem lembrar, houve uma discussão se tem vida em Vênus, mas não na superfície, no alto da atmosfera, porque se encontrou um gás lá, à base de fósforo, que na Terra só se conhecem com origem biológica. Quem sabe essa fosfina é a prova de que lá no alto da atmosfera, flutuando, existem organismos produzindo esses gases. Por quê? Porque nós também temos seres vivos vivendo na atmosfera até altas altitudes. Quem sabe não tem em Vênus. Mas, bem, esse estudo da fosfina, que foi feito, inclusive, na coordenação de uma pesquisadora portuguesa, né, que
que inclusive é que a Clara Souza Silva, né, que publicou na Nature Astronomy em 2020, né, na verdade esse estudo já tem outras interpretações, mas ele foi um estudo muito importante, porque buscar e tentar demonstrar esse tipo de moléculas é uma boa pista, bem indireta, mas é o que tem. Eu estou procurando algo no lugar que poderia ter, né? Se estão interessados, nós temos no nosso podcast, esse aqui é o link embaixo, frontdaciencia.urgs.br, vocês podem acessar todos os programas lá. Em 2020, fizemos a entrevista com a Clara Souza Filho, Souza Silva, né, que está, se não me engano, em Harvard agora, né, e ela conta dessa descoberta e tal, mas aí vocês podem entender melhor como é que foi isso. Mas, enfim, não está demonstrado vida em Vênus. As várias sondas foram enviadas não só para a Lua não tem muito interesse porque não tem atmosfera, né? Mas Marte, sim. Marte é talvez o nosso principal laboratório de pesquisa extraterrestre no sistema solar. Então, nós mandamos muitas sondas para lá desde os anos 60. De novo, foram os soviéticos que primeiro pousaram lá, em 73, mas foram as sondas Viking 1 e 2, que são uma miniatura do projeto Apollo da NASA, que conseguiram descer e, de fato, fazer alguns experimentos para tentar demonstrar que tem micro-organismos fazendo reações típicas de micro-organismos terrestres. Dá para fazer, né? E os resultados foram negativos, né? Essa foto de baixo aqui mostra uma reconstituição com a cor mais realista do que seria a cor da atmosfera em Marte. Não seria um céu azul. Céu azul quer dizer uma quantidade muito grande de nitrogênio, como na Terra, né? Isso aqui é um céu alaranjado. E vejam, essa sonda conseguiu coletar amostras do solo, colocar dentro de algumas câmaras com reatores contendo água, nutrientes como açúcar e tal, e aí conseguir esquentar, esfriar, ou esquentar até evaporar tudo, né? E basicamente eu tentava ver o que sairia dali, conforme os gases que saíssem, então eu poderia dizer isso é parecido com reação que bactérias fazem na Terra, então tem bactérias no solo de Marte. E o resultado foi inconclusivo, aliás, foi conclusivo, no fato, em que não tem nada parecido com uma bactéria terrestre. Embora tenha uma produção de CO2 parecida, mas a causa é outra, né? Mas o que não tem na superfície de Marte é moléculas à base de carbono polimerizadas, ou seja, restos de coisas vivas, né? Isso foi testado também nessa sonda com um espectrômetro de massa, e esse é o dado mais importante de todos. Marte é uma superfície extremamente estéril. É talvez um dos lugares mais inóspitos, veja só, o nosso único laboratório é um dos lugares mais inóspitos do sistema solar. A atmosfera é muito tênue, 6 milésimos da pressão atmosférica terrestre, basicamente 95% de CO2, não tem nada de oxigênio, não tem nada de vapor d'água, só em algumas estações do ano um pouco de gelo, né? E não tem a camada de ozônio que protege o ultravioleta do Sol, então a superfície é irradiada completamente por radiações ionizantes, ou seja, é um lugar inóspito. E para piorar, Marte não parece ter um núcleo de ferro-níquel como a Terra tem, porque esse material, de alguma forma, se espalhou por Marte todo, e a superfície de Marte é feita com rochas predominantemente de conteúdo ferroso, e por isso que Marte é vermelho. Mas ele é vermelho porque esse ferro nessas rochas reagiu com oxigênio que parece que em algum momento no passado, lá no comecinho de Marte, houve uma atmosfera com algum oxigênio, porque ele reagiu e ele está na superfície de Marte. Marte é vermelho porque ele está enferrujado, né? E o oxigênio que tem está todo preso nessas rochas. Enfim, ainda por cima, essa radiação libera alguns desses caras ali, oxigênio, eles transformam em radicais livres, ou seja, é um inferno estar em Marte. Imagine mandar um astronauta para lá. Bom, não me importa se o Elon Musk for, mas eu não iria. Né? Muitos lugares nós descemos na superfície para estudar, que estão algumas das sondas principais ao longo dos anos. Notem, a Mars 2 e a Mars 3 são as primeiras sondas soviéticas dos anos 60 e 70. Né? Bom, por causa do insucesso da Viking, né, praticamente se abandonou pesquisar Marte, mas também teve uma crise econômica, a crise do petróleo dos anos 70, a ciência ficou recuada nesses grandes megaprojetos durante décadas mesmo. Só em 98 voltamos a Marte. Voltamos porque se descobriu que existiam meteoritos na Terra que são de origem marciana. E aí houve um meteorito em particular, encontrado na Antártida, um lugar parecido com esse que vocês estão vendo na foto, né? Onde ali, naquele meteorito, havia sugestões de fósseis. Imagina que maravilha, tu nem precisar ir a Marte para mostrar que tem fósseis em Marte. É bom demais para ser verdade, né? Mas, enfim, isso foi importante. Essa demonstração, ela veio, praticamente foi publicada no mês em que se votava o orçamento da NASA,
né? No Congresso, a NASA faz sempre isso, entre junho e agosto, setembro, ela força a barra, mas por um bom motivo, pelo menos é para fazer ciência, não é para fazer bombardeiros, armas, mísseis e drones, né? Mas, enfim, não tem sustentação, não tem fósseis ali a rigor, mas isso motivou os caras a voltar a Marte, e nós voltamos a Marte em 97, 98, com a Pathfinder, mandando a primeira sonda robô, que é a Sojourner, né? Essa missão também estava coordenada pelo Carl Sagan, mas ele morreu antes dela terminar, né? Tanto que o local do pouso agora se chama Memorial Carl Sagan, né? Bom, mas aí tem sondas em órbita que vão medindo coisas diferentes. Vamos pensar de novo, o nosso problema é mostrar onde tem água líquida, ou pelo menos que tem água. Tem água em Marte? Bom, em 2001 se começou a detectar indiretamente água em Marte, a partir de uma sonda europeia, a Mars Odyssey, né? Aliás, essa é americana e europeia, né? E tem aqui uma detecção indireta da água usando uma detecção de nêutrons lentos, eu não vou ter tempo de explicar. Haveria, então, entre meio metro e 1,5 metro de profundidade em várias áreas da superfície de Marte, água na forma de gelo. Isso é uma demonstração indireta. A segunda demonstração, agora direta, foi examinando os polos de Marte. Tem polos que se achavam que era puro gelo seco, gelo de CO2, né? Mas tem misturado gelo de água e isso com detecção de infravermelho. Essa sonda aqui da Europa, a europeia, a ESA Mars Express, em 2003, que tentou um experimento de biologia, mas falhou, né? Pelo menos em órbita ela demonstrou agora diretamente que sim, parte do gelo dos polos é água. Opa, tem água em Marte, agora sim, né? A terceira demonstração veio com essa sonda robô, a Rover, né? A Opportunity Spirit, mas sobretudo a Opportunity que encontrou essas bolotas aí, que é um mineral chamado hematita. A hematita é um mineral que se faz joias e tudo, né? Que aqui na Terra a origem dela é toda de origem biogênica, de certo modo, porque esses minerais, eles só... biogênica em parte, vamos dizer assim. A origem dela é assim, para surgir esses minerais dessa forma química, tu precisa ter águas mornas, rasas e correntes. Tá? Ou seja, riachinhos gostosos num ambiente tropical. Aí o ferro oxida se combina e forma hematita. E tem locais em Marte que aparentemente houve ali lagos, rios e outras coisas onde tu encontra hematitas. Ou seja, em algum momento da história de Marte, mas lá no início, mais de 3 bilhões de anos, havia uma atmosfera suficientemente forte para permitir água líquida e havia água líquida corrente em Marte. E aí as evidências disso são indiretas nesse caso aqui, mas diretas, o que sobrou, que não é muito, sobrou nos polos, né? Esse aqui é um equipamento feito por um brasileiro, trabalhava na Vale do Rio Doce, que está embarcado no braço dessas sondas robôs desde os anos 2000, né? Para detectar a presença de ferro, né? Eu não vou ter tempo de explorar isso. E a demonstração direta de água no solo está aqui, foi feita pela Fênix em 2008. Ou seja, tem água em Marte. Oba, só não tem água líquida. Sim. Desculpa, temos uma pergunta no chat sobre o que acha da busca do sulfeito de metila em exoplanetas como os mais casos recentes, o K2. Exoplanetas. Sim. Se eu conseguir, eu estou tentando correr aqui porque tem muita informação, eu vou ter que ser bem mais rápido, mas eu vou falar do terceiro impulso, que são os exoplanetas. Eu só não cheguei ainda ali. Aí eu vou mencionar rapidamente isso. É uma possibilidade interessante, inclusive tem no noticiário uma detecção do James Webb bem interessante recente. Ainda tem muito trabalho para fazer, mas ela é promissora, né? De novo, tu vai detectar uma molécula na atmosfera de um outro planeta, né? Pois vamos supor que a gente encontre um planeta cuja atmosfera tem 20% de oxigênio. Isso seria extraordinário, porque a gente, na Terra, sabe que esses 20% ele não deveria estar ali. Se ele está, é porque alguém está bombeando ele. Uma atmosfera com alta quantidade de oxigênio é considerada, do ponto de vista químico, uma atmosfera instável. Ela, em poucos séculos, se desfaz, ou até menos tempo. Agora, se alguém está colocando constantemente, o que some é reposto, e aí tu consegue manter os percentuais. Na Terra, quem faz isso é a vida. Agora, não se encontrou nenhuma atmosfera de planeta com essas condições, mas se encontrou outras moléculas orgânicas interessantes. Então, quem sabe? Mas eu vou rapidamente falar nisso no final, se me permitem. Bom, já vimos Vênus, Marte, passando o cinturão de asteroides, no qual nós visitamos vários deles também, chegamos em Júpiter, né, que é um gigante gasoso, que não tem uma superfície sólida, pelo menos não em pressões razoáveis. Então, descer em Júpiter não está em questão, mas ele tem várias luas. No momento,
115 luas descritas, para ter uma ideia. Mas dessas 115, 4 são grandes o suficiente para serem visíveis em telescópios pequenos aqui da Terra. Tanto que Galileu as descobriu em 1610. Foi descrevendo o movimento delas que Galileu publicou o Sidereus Nuncius, o primeiro livrinho lá com anotações e desenhos astronômicos, e ele fundou a astronomia. Ou seja, Galileu fundou a astronomia, mas também fundou a física moderna, né? Ali começa a ciência, em 1610. E esses 4 caras aí são os culpados, que são luas suficientemente grandes para se ver elas dando órbitas em torno de Júpiter, né? Numa mesma noite, tu vê elas trocando de lugar, né? Então, de cima para baixo, Io, Europa, Ganímede e Calisto, tá? Bom, elas são o quê? Io é aparentemente uma rocha, um negócio bastante árido, né? Sem atmosfera significativa, mas vocês veem umas manchas estranhas ali no meio, e o que é aquilo? Tem vulcões ativos em Io, né? Eu não me lembro agora o número, mas são mais de 50 vulcões ativos, e quando nós passamos lá com a sonda Voyager, foram flagradas 2 explosões vulcânicas ao mesmo tempo, né? E outras passagens de outras sondas já flagraram muitas outras. A maior especialista em vulcões do sistema solar é brasileira, Roseli Lopes, tem vários livros publicados, já dirigiu o sistema de planetologia da NASA, né? E ela é a pessoa que mais descobriu vulcões no universo. Então, ela descreveu 50 ou mais vulcões de Io, né? Fora os da Terra. Na Terra tem milhares, mas assim, 660 ativos, né? Bom, que interessante, né? Dá para visitar quase todos eles, mas eu não recomendo sem um guia muito trabalhoso, muito cuidadoso. Por que tem vulcões lá? Veja que aqui está explodindo para o lado e ele solta a fumacinha formando esse anel ali na volta, né? E a razão disso é uma maré gravitacional. Júpiter tem uma massa muito grande, é a segunda maior massa do sistema solar, né? E a órbita dele é suficientemente excêntrica para o planeta, a Lua, se deformar bastante à medida que orbita. Vocês estão vendo aqui em cima, né? Diferente da órbita da Terra, que é mais circular, mas mesmo assim há uma deformação da Lua, mas também há uma deformação da Terra, que a gente vê na água. Ou seja, as marés são causadas pela posição da Lua. Bom, aqui no caso as marés vão se expressar mais na própria Lua em Io, e Io, como ela é sacudida, emassada e esmagada e constantemente com uma sanfona, né, ela realmente mantém uma temperatura muito alta, então tu tem lava e vulcões lá. Mas vulcões de água também. Europa é talvez o mais interessante de todos. O que vocês estão vendo é uma bola de gelo, de neve, aliás, gelo, né? É uma bola de gelo com várias rachaduras e outros que sugerem que tem uma dinâmica por baixo que permite esses gelos se deslocar, né? E daí a hipótese que surgiu, né? Olhando mais de perto, vê que é uma superfície bastante interessante, né? E complexa, né? E a possibilidade de explicar isso aí é que haveria um oceano líquido por baixo do gelo. Assim como tu tem lagos subglaciais nos países gelados, como na Groenlândia, mas também na Antártica, né? Bom, então, nessa hipótese, tu teria água líquida presa abaixo de uma capa de gelo. Mas detalhe, essa Lua é pequena, ela é mais ou menos um pouco menor que a nossa Lua, mas o oceano lá, a quantidade de água do solo até em cima tem 180 quilômetros de espessura. E a crosta de gelo sólido, que é o que nós vemos nessas fotos aqui, né? Ela tem em torno de 30 a 60 quilômetros. Muito maior que a maior manto de gelo na Terra, que é a Antártica, que chega a 5 quilômetros e 100 metros de altura, de espessura. Então, esse é um gelo que, se a gente quiser chegar nessa água líquida, vamos ter que furar ele, é bem mais complicado. É mais complicado, é menos complicado que furar uma crosta silicática. Na Terra, tu não tem como fazer buracos muito fundos, né? O máximo, se for, uns quilômetros. Mas no gelo dá, só que ali o gelo é muito mais que na Terra. Então, existem missões voltadas a tentar ver se esse oceano existe. E se ele existe, notem lá no fundo, poderiam haver fumarolas submarinas, porque ele também está sob ação gravitacional parecido com o Io, não tanto, mas parecido. Então, poderia haver calor, e essa água líquida e calor, então tu tem condições para a vida muito possíveis. Agora, isso é uma figura imaginária, né? É uma hipótese interessante, nós ainda estamos bem longe de poder demonstrá-la, porque é muito complicado chegar em Júpiter, é longe, paca, é complexo de perfurar, agora acabou de sair um trabalho mostrando que é mais complicado ainda do que se pensava, enfim. E ainda tem o risco de tu, ao perfurar, tu contaminar com organismos terrestres e criar uma grande crise intraplanetária ambiental, né? Tudo isso são dificuldades reais, inclusive valem para Marte, né?
Então, aqui existem moléculas orgânicas interessantes já detectadas, algumas são injetadas por espaço, por isso que a gente sabe que elas estão lá, como amônia, né? Então, é praticamente certo que existe água líquida por baixo, mas nós não sabemos muita coisa sobre isso. Ganímede é uma lua parecida com a nossa lua, então ela é bem mais seca. Calisto é uma lua muito violentada, muito agredida, com muitos impactos e tal, né? E nós temos, só que Calisto também é uma lua, também é uma bola de gelo, só que tem essa cor escura por causa da fumaça dos vulcões de Io, que ficam formando um toroide enquanto ele orbita em torno de Júpiter, e aí o coitado do Calisto, ele recebe toda essa fumaça e fica escuro, não fica branquinho que nem a Europa. Então, ali também pode ter um oceano subglacial, mas se sabe muito menos sobre ele, não se chegou muito lá. Aqui tem um mapa das luas selecionado no sistema solar comparado com a Terra, a nossa lua. Veja que as luas de Marte são pedrinhas, né? Júpiter tem essas 4 grandes luas, Saturno tem também centenas de luas, mas só tem uma de tamanho comparável, que é Titã. E depois, tu tem Tritão, lá em Netuno, né? E Plutão tem Caronte, porque ele é mais ou menos um terço, um quarto do tamanho do próprio planeta Plutão, mas ele é um sistema duplo e, bom, isso já nem sequer mais é um planeta na definição. E em Saturno, nós temos essa bolinha que vocês veem embaixo ali, que é a Lua interessante, nós sabemos menos ainda sobre ela, porém, essa é uma Lua que a gente desceu, né? Então, tem várias luas, tem 292 luas oficialmente até maio. Eu não sei se o número não aumentou. Mas essas aqui são as maiores, Titã é a maior delas. Titã tem uma peculiaridade que não tem nenhuma outra daquelas luas que eu mostrei. É uma lua com atmosfera. Uma atmosfera com uma pressão parecida com a da Terra, 1,5 vezes a pressão atmosférica. Ou seja, dava para ficar lá e se sentir um certo conforto de pressão. Que tu não ia sentir um conforto térmico, porque a temperatura é em torno de 200 graus negativos. Muito frio. Então, gostoso, porém gelado, né? E só para comparar o tamanho de Titã, ele é maior que a nossa Lua, né? E ele tem uma atmosfera. Bom, isso é muito promissor. Com essa pressão, tu poderia ter água líquida, não a 200 graus negativos. Por que ele está tão frio? Porque ele está muito longe do Sol, né? A sonda Huygens foi lançada junto com a Cassini, né? Em 98, não me lembro agora, e chegou em Saturno, né? E ficou em órbita de Saturno, mas lançou essa sonda que pousou na superfície de Titã. Nós fizemos a transmissão ao vivo, inclusive. Isso foi em janeiro de 2005, né? E aqui, ó, na descida, basicamente a sonda conseguiu pousar na superfície, tirar umas fotos, né? Aqui está a foto processada. E o que vocês estão vendo aí é bem parecido com o que vocês viram em Marte antes, né? Um sistema desolado e absolutamente árido, só que a temperatura aqui é 200 graus negativos. E um detalhe importante, todas as rochas que vocês estão vendo nessa foto são gelo de água. Não tem rochas silicáticas na superfície de Titã. Isso quer dizer que Titã é um planeta com um oceano, possível oceano por baixo da capa de gelo também. Só que ele também tem uma atmosfera por cima dessa capa de gelo, ao contrário das outras. Bom, só para comparar, né? A conclusão até agora é que o sistema solar é um lugar inóspito, veja só, né? Olha, Vênus, Marte e Titã, uma lua que é praticamente um planeta, todos eles lugares horríveis, né? E estéreis até prova em contrário. A foto do meio tem um céu azul, mas aí está errado, tá? Aí tu tem essa lua aqui que é Encélado, uma lua que entrou nos noticiários mais recentemente, porque uma das sondas mais recentes ao passar lá, né? Aqui Encélado, para comparar o tamanho dela com a Inglaterra, é uma lua menor de Saturno, né? Mas ao passar lá nós vimos isso, geysers sendo emitidos para o espaço, parecidos com os que também se viu depois em Europa, né? E o interessante desses geysers é que deu para ver, inclusive, a composição química deles. E aí você sabe que eles saem aqui, ó, pelos materiais que tem ali, essa água que tem lá de baixo, que pelo calor é ejetada e vaporiza para o espaço, carrega sais que só tem uma explicação, ela está em contato com uma rocha, com uma crosta silicática lá embaixo. Logo, haveria um oceano, não digo total, mas parcial ali embaixo. Então, Encélado também é um candidato interessante para explorar e buscar vida, né? Aqui, de novo, a discussão de que tipo de moléculas se mediu ali e a explicação de como eles surgiriam. Um grande alvo. Aqui nós pulamos Urano, que não sabe muito, mas em Netuno, que também é um lugar que não dá para descer, tu tem a Lua Tritão. Aqui a temperatura da superfície é em torno de 230 graus
negativos. Muito mais frio, porque está também o dobro da distância de Saturno, nada menos. Mas notem como é parecido com a superfície da Europa. Ou seja, há indicações que isso também é uma bola de gelo com água líquida por baixo, mas não se sabe muito mais do que isso. Detalhe, aqui o gelo é gelo seco mesmo. Tem muito gelo seco misturado com água líquida. Bom, tu tem os asteroides que a gente passou no caminho para Júpiter e Saturno, né? Lá tu não vai ter atmosfera nem nada, né? E, na verdade, tem muito lugar para explorar no sistema solar. Veja, aqui dentro tem um mapa da Terra mostrando os continentes. A gente até hoje não explorou cada centímetro quadrado de todos os continentes, mas levou séculos para ter uma ideia de como eles são. Podemos ver fotos de toda a superfície. O Google Earth permite isso. Se a gente somar aqui a área da Lua, das luas Europa, Ganímede, Íon, Calisto, né, Vênus, Mercúrio, Marte, Titã, veja só como aumentaria a área. Então, vocês pensam, o tempo que nós levamos para conhecer a nossa superfície, que ainda mal conhecemos, quanto precisaríamos de tempo para conhecer a superfície dos outros? E se estamos buscando vida, não ter que achar vida aí no meio. Então, vai ser muita sorte se a gente achar alguma coisa. Né? Ou também muito método, mas ainda não sabemos. A dificuldade é monstruosa. Né? Nessas luas todas que são capas de gelo, onde possivelmente, em alguns casos, comprovadamente, tem água líquida, mas não se sabe em detalhes, são chamados planetas oceano, porque são oceanos. Né? E só para comparar que a quantidade de água nas luas como Ganímede, Europa e Titã mesmo, é maior que toda a água da superfície da Terra. Eu falei, era 180 quilômetros de água em Europa e vários quilômetros também nos outros. Então, nós estamos falando de planetas oceano, que por acaso, por estarem em condições muito frias, são planetas oceanos congelados, são bolas de gelo. Né? No passado, Marte também tinha água líquida, como eu falei, e tinha um oceano no hemisfério sul, mas enfim, isso tudo, né, ainda tem que procurar essa água com um pouco mais de detalhe. Essa água toda virou gelo atualmente. Essa é a Roseli Lopes, que trabalha na NASA, que escreveu esse livro maravilhoso sobre mares alienígenas, planetas do oceano, e o tratado dela sobre mundos vulcânicos, como o Io. Né? O último ponto é bem rápido, e como tinham perguntado, e eu já estou terminando, né? Exoplanetas, onde é que eu posso buscar vida além do sistema solar? Obviamente, onde tem planetas, é mais fácil, lembra? E agora nós conhecemos muitos exoplanetas. Quando a nossa disciplina foi criada em 2002, só se conheciam uns 80 ou 90 exoplanetas. E já era um grande auê, imagina, decuplicamos o número de planetas no universo, que maravilha. Mas notem como rapidamente, ano após ano, vocês conseguem ver aqui, né, foi aumentando o número de planetas, inclusive alguns sistemas têm mais de um planeta, que são chamados sistemas, então com 2 ou mais exoplanetas. Esse número foi subindo para algumas centenas, né? Lá para 2012, 2013 passou de 1.000, né? Passou de 3.000 em 2017, passou de 4.000 em 2021 e hoje, esse dado é de hoje, né? Nós temos 6.464 planetas confirmados, com órbita, estimativa de massa, período e tal, mas muito poucos detalhes da composição, e certamente da atmosfera ainda sendo estudado, né? Em 4.848 sistemas planetários. Né? Aquele número de múltiplos lá são os sistemas que têm mais de 2. Né? Então, esse é o nosso universo dos 3 impulsos. Agora, obviamente, demonstrar vida em exoplanetas vai ser muito mais indireto do que no sistema solar. E já é difícil explorar o sistema solar. Imagina explorar os exoplanetas. Aqui está o Major e o Queloz, que descobriram em 92, então, os 2 primeiros exoplanetas. Ganharam o Prêmio Nobel em 2019 para essa descoberta. A 51 do Pegasus é um deles. Né? A partir daí, tu tem diferentes técnicas para detecção, não vou ter tempo de explorar, né? E vocês devem ter visto figuras como essa, que tentam desenhar vários exoplanetas. Notem que isso aqui é tudo arte, tá, gente? Nenhuma dessas imagens é real. Isso se chama arte cósmica, por sinal. Onde tu tenta, pelo tamanho do planeta, a composição estimada, dar um jeitão dele parecido com algo que se conhece do sistema solar. E também com um pouco de criatividade, tu tem planetas lilazes e outras coisas assim. Mas isso é só para tornar um pouco mais atraente a ideia, porque a verdade é que nós não sabemos praticamente nada sobre a maioria desses exoplanetas. Mas nós já conseguimos detectar partes da composição de atmosfera de vários, e inclusive há poucas semanas, né, apareceu aí um candidato bem interessante, que obviamente todo mundo vai focar agora, para ver com moléculas parecidas com o problema da fosfina em Vênus, que depois se demonstrou tem outros problemas também para ser uma prova. Né? O exoplaneta ele tem que estar numa distância certa do seu Sol, da sua estrela, para não ser nem quente demais,
nem frio demais, né? Como quando tu assa um churrasco, né? Que perto demais queima, longe demais não cozinha, né? E essa é a chamada zona de habitabilidade. Né? A zona de habitabilidade, que é essa zona verdinha que vocês veem, a Terra está bem no meio dela, mas Marte, Vênus já esteve nela e Marte também é considerado por alguns cálculos como estando dentro da zona de habitabilidade. Então, teria como ter água líquida lá se tivesse uma atmosfera, mas como não tem, então, mesmo estando numa zona em que daria para ter água líquida, né, não tá, não tem água líquida, não tem vida aparentemente, não comprovamos. A temperatura média do planeta Terra é 15 graus positivos, uma temperatura deliciosa. Né? Mas se não tivesse atmosfera, seria menos 15. E isso é chamado efeito estufa, que é o que a atmosfera faz essa diferença de 30 graus entre a temperatura de uma superfície vazia, como seria a Lua, e uma superfície com atmosfera. Notem, esse aqui é o sistema trapista 1, um dos sistemas múltiplos, né, que tem 7 planetas, e ali tu tem 4 planetas na zona de habitabilidade dele. É uma estrela mais fria, menor, né, uma vermelha e tal, mas enfim, está se olhando esses planetas com muito interesse, mas não se sabe muita coisa, né, são só hipóteses por enquanto. Existe uma lista dos 6 mil e tantos planetas de chamados potencialmente habitáveis, porque têm tamanho próximo, um pouco maior que o da Terra, superterras, como se chama. Aqui tem os desenhos imaginários deles também. É tudo imaginário, tá, gente? Então, mas é muito material para estudar. É uma área fascinante, mas também tu tem que se contentar com muito pouco, porque viajar até esses exoplanetas é realmente, ao meu ver, uma impossibilidade técnica. Como, aliás, é uma impossibilidade técnica viajar em humanos para explorar o sistema solar. Eu não digo nem Marte, como estão falando, porque Marte também acho que não vai ser explorado por humanos, porque seria um suicídio e não ia durar muito, né? Mas certamente as luas de Júpiter e Saturno têm um problema muito pior. Lá a radiação é muitíssimo pior do que na superfície de Marte, porque o campo magnético gigante de Júpiter, né, vomita partículas ionizadas em alta velocidade na superfície dessas luas, e quem quer que passe orbitando tão perto como essas sondas que foram lá dessas luas vai ser bombardeado e vai morrer em dias. Aliás, os próprios equipamentos acabam fritados com essa radiação, porque ela destrói tudo. Né? Então, como eu falei, o último slide é esse, que alguém mencionou, daquela molécula, metano e tal, a gente pode ver a assinatura em comprimentos de onda do infravermelho, principalmente, porque no visível não dá. Né? A presença de moléculas como água, metano, né, ozônio, enfim, e outras moléculas à base de carbono. Eles fazem um pulo, um poço no espectro normal da refração da luz naquela atmosfera, de forma que a gente pode detectar o que seria a bioassinatura da vida lá. Porém, não há nenhuma bioassinatura consensual até agora. Por exemplo, Vênus com a fosfina foi uma tentativa de demonstrar a vida na alta atmosfera de Vênus com a bioassinatura da fosfina. Mas ela é questionada por várias outras razões, vocês podem ver na entrevista. Então, aliás, não é na entrevista, depois tem que ler o que aconteceu depois, porque a Maria Clara é meio otimista. Né? Mas aqui, vejo que esse é o desafio agora, e as notícias estão centradas em cima disso, até porque o principal telescópio em órbita hoje, onde tu consegue as melhores imagens e dados, é o James Webb. Né? Bom, eu já passei feio da hora, né? Então eu termino com uma citação do Enrico Fermi, dos anos 50, 1950, para ser mais preciso, onde estava ouvindo um monte de colegas importantes, a maioria deles ligados ao Projeto Manhattan, estavam falando que não, vida no universo tem que ser, porque o universo é grande, porque não sei o quê, papapá, não seria um desperdício, lembra do primeiro argumento? E ele só fica escutando. Fermi é conhecido por ser muito agressivo não, mas muito marcante quando falava. Ele ouvia, e quando ele abria a boca, ele destruía todo mundo. E foi o que ele fez. Depois de horas, o pessoal discutindo, ele só fez uma pergunta. Mas sempre é tão comum assim como vocês estão falando, onde é que eles estão? Onde está a evidência? Bom, em 1950 não tinha nem começado a fase científica da astrobiologia, isso vai começar 10 anos depois. Mesmo assim, né, estamos ainda vivendo atordoados nesse grande silêncio da existência de vida, seja inteligente, seja micro-organismo, né? Ela nos atrai como o canto das sereias, mas nós ainda não chegamos lá. Tem muita coisa para fazer. Nós fazemos o que é possível, dentro de hipóteses conservadoras, e tem muita coisa para fazer, e esse é o grande esforço da astrobiologia atual. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia, eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado, professor.
Uma apresentação bem interessante e Um clara. pouco longo. Agradecemos muito. Temos algumas perguntas no Oba, chat e podemos fazer em 5 minutos e depois terminamos. Ahm, a primeira pergunta é o do Evander, era sobre a hipótese de da panspermia. panspermia. Eu não respondi. Sim, panspermia é a hipótese que a vida pode ser transferida entre planetas. Tá? Exato. Tem duas formas. A dirigida é quando é levada por uma sonda artificial de uma civilização. Isso não há evidências de nenhuma extraterrestre desse tipo até agora. Tem muitos filmes, mas não tem nada real. Agora, nós talvez já tenhamos contaminado Marte, talvez Vênus, né? E estamos a caminho de contaminar a Europa, pelo que eu estou vendo, né? Nesse caso, seria, se essa vida consegue chegar lá e se fixar e sobreviver, seria panspermia. Só que seria panspermia dirigida. A panspermia que se fala hoje em dia é a panspermia balística, ou seja, muitos asteroides e cometas caem sobre planetas e os maiores deles ejetam material para o espaço com grande força. No passado tinha impactos maiores, então tinha injeção de rochas muito maiores. Hoje não tem grandes asteroides, por enquanto, batendo, porque a maioria já se gastou, né? Mas, enfim, tipo, asteroides como o de 10 quilômetros de diâmetro, que destruiu e extinguiu os dinossauros, né? Não tem nenhum no horizonte que vá nos atingir. Mas ele, ao colidir, ele levantaria tanta matéria para o espaço que ele ejetaria rochas para fora da órbita terrestre. Ou seja, elas atingiriam a velocidade de escape, ou superariam ela, e iam entrar em órbita em torno do Sol e, eventualmente, poderiam espiralar e cair em outro lugar. Ou o contrário. Por exemplo, como é que nós temos meteoritos marcianos aqui? Existem pelo menos 44 descritos. Eu mesmo, aliás, eu não falei, né? Eu podia mostrar aqui, né? Isso aqui é um meteorito real, é um condrito. Essa pedra veio do espaço. Essa pedra aqui é uma pedra totalmente diferente de qualquer rocha que tem na Terra, e a Terra foi formada por várias e várias pedras iguais a essas que se juntaram para formar o planeta, né? Depois esquentou, fundiu, o material mais pesado como o ferro foi para o núcleo, nós temos um núcleo de ferro níquel, daí o campo magnético, que é um dos nossos grandes guardiões contra as radiações, né? Mas veja, existem meteoritos de Marte. Aqui eu mostro um, quiserem, na minha coleção eu tenho alguns, olha que trabalho pequenininho, esse aqui é o Ticinto, é um xergotito, né? Eles são pequenos porque eles são caros, tá? Então a gente só consegue adquirir pedacinhos pequenininhos, os poucos que colecionamos. Então, isso aqui é um pedaço de Marte que eu estou segurando na minha mão. Como é que eu sei que é de Marte? Porque já foram sondas em Marte, mediram a atmosfera e alguns componentes lá, e inclusive as proporções isotópicas naquela atmosfera. Então, esses meteoritos, quando se examina eles e se remove bolhas de gás dentro da rocha, esse veio da superfície de Marte, né? Dentro daquela bolha aprisionada tem gases com as mesmas proporções isotópicas de Marte. Então, eu sei que ele é marciano. Tá? Mas nós também temos, isso foi interessante, foi descoberto depois, ninguém tinha se dado conta, né? Meteoritos lunares, né? Também tem em torno de 100 deles. Meteoritos lunares vêm da Lua. Por quê? Impactos na Lua, ninguém tem dúvida, é só olhar as crateras todas que tem. Então, rochas são injetadas de um planeta e podem viajar e chegar no outro. A questão é, será que essa rocha pode carregar seres vivos lá dentro? Como uma nave espacial improvisada? Bom, essa possibilidade existe. Existem experimentos, inclusive, mostrando que dentro de rochas, até porque existem organismos na Terra que vivem dentro de rochas e nunca vêm à luz do Sol, não fazem fotossíntese. São organismos quimiosintéticos, litoquimio autotróficos, né? E, bom, então, essa é uma hipótese possível. Demonstrá-la é um pouco mais complicado. Mas, se quiser ficar emocionado, eu posso dizer o seguinte: Marte tinha uma atmosfera mais densa no passado remoto, 13,5 bilhões de anos. É um planeta 8 vezes menor do que o nosso, a massa é bem menor, né? O raio é a metade. Então, tu tem ali, basicamente, água líquida na superfície e pode ter surgido vida em Marte bem antes das condições estarem boas aqui na Terra. E pode ser que essa vida que hoje não está mais lá. Se surgiu, desapareceu, morreu, tem talvez fósseis, tem talvez alguns sobreviventes ali aqui no gelo. Mas pode ser que impactos daquela época tenham injetado rochas que levaram organismos marcianos que caíram na Terra e sobreviveram. Então, existe uma possibilidade de nós sermos marcianos. É uma das coisas mais fascinantes que eu conheço de pensar.
demonstrá-la é absolutamente extraordinário mesmo, se fosse o caso. Como é que nós demonstraríamos isso? Teríamos que achar organismos marcianos vivos, viáveis, examinar o material molecular da composição deles e eles utilizarem os mesmos aminoácidos, os mesmos nucleotídeos, os mesmos aminoácidos das proteínas e tal, o mesmo código genético. Bom, então nós já sabemos de onde viemos. Veja que interessante, né? Nesse caso, esse caso é fascinante, né? Da panspermia balística. Se ele é comum ou não, parece que ele é comum mesmo. Inclusive, eu tenho um grande amigo aqui na universidade, o Milton Mendonça Júnior, que criou uma área nova, que se chama astroecologia, né? Baseado na ecologia de ilhas, onde as ilhas são populadas e trocam populações de organismos e depois eles se especiam em função dos nutrientes disponíveis e tal, como nas Galápagos, por exemplo, ou em qualquer arquipélago, né? Tu tem aves, insetos e plantas que estão restritas a ilhas diferentes, tudo são mundos diferentes, né? Tão perto, e que tem uma certa troca entre eles, né? Pois o Milton tem um trabalho todo em cima disso, da astroecologia, né? E, obviamente, o motor disso é a panspermia balística. É uma hipótese científica, é testável, é bem possível, talvez provável, mas não tem uma demonstração ainda. Agora, se conseguirmos, para terminar, provar que tem organismos lá e eles têm o mesmo material genético de nós, seria muita sorte, e que nós somos marcianos, nós não íamos resolver o problema da astrobiologia, porque nós teríamos P igual a 2 planetas, mas o N igual a 1 ainda. Apenas estamos em 2 planetas porque conseguimos nos espalhar. Gente, que encrenca, né? Essa talvez seja uma das coisas mais frustrantes que possa acontecer, né? Além da frustração de quem trabalha com exoplanetas de não poder viajar até lá. Mas, enfim, dificuldades da ciência. Eu não sei se isso responde àquela dúvida. Acredito que sim. O Evander ainda está. Deixa eu olhar aqui onde é que eu acho o chat. Ele ainda está aqui. Queria olhar. Onde é que eu acho o chat aqui? Deixa eu ver. Ele diz que sim, obrigado. Está na parte inferior, no meio. Está aqui. Perfeito. Pessoal, tudo bem? Olha ali, a Alice Krause é uma aluna minha aqui. Gente, obrigado aí. Certo. Deixa eu ver. Sulfeto de dimetilo em exoplanetas como nesse K2-18b. Esse aí é o cara do momento, né? É cedo para dizer. É cedo para dizer. Ainda tem muito a explorar, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou tirar o share aqui. Tá. Deixei de compartilhar a imagem, né? Sim, sim, sim. Alguém escreveu perguntas sobre a Europa, mas então da Clipper precisa separar do sinal de Europa, que estratégias observacionais e instrumentais são usadas para fazer a separação. Eu não sei, eu não li o white paper desse projeto ali. O projeto Clipper eu acompanhei mais de perto quando ele foi bolado há 25 anos atrás, mas ele entrou dentro dos cortes de ciência dos Estados Unidos e ele está atrasadíssimo, né? Então, na verdade, é uma missão preparatória, né? Tu tem a missão Galileu, que tem 4 subcomponentes, uma delas é mapear condições para ir até essas luas, né? Mas eu não sei os detalhes. De fato, separar no magnetômetro o gigantesco campo magnético de Júpiter vai ser uma dificuldade, né? Agora, tem outras coisas que podem ser usadas para medir. Uma das coisas fascinantes que tem é que tu pode estimar, por exemplo, a profundidade desse suposto oceano. Você se lembra ali de Encélado, que ele tem o desenho dele não é como o de Europa, que é um oceano por toda a extensão e uma capa de gelo boiando por cima, por todo ele, né? Ali, em Encélado, o oceano ocupa uma parte do hemisfério sul só, e que estaria em contato com a superfície ericática porque tem esses minerais saindo pelos geysers. Pois é. Como é que se sabe que ele é aquela parte pequena ali? Porque a sonda, ao passar ali perto de Encélado, e ela fez vários sobrevoos, passando em posições diferentes, e ela sente uma pequena atração pela massa, quando ela se aproxima, ela é atraída gravitacionalmente bem pouquinho
né, por Encélado, depois se afasta de novo. Tá? E esse pequeno atraso produz um efeito Doppler no sinal de rádio emitido pela sonda. Com essa medida, acreditem, é uma das coisas fascinantes. A astronáutica é de chorar, de tão emocionante, né? Com essa pequena detraçãozinha, tu consegue dizer a densidade da crosta naquele lado. E o que os caras notaram é que quando a sonda passa do lado onde estão os geysers, a atração é um pouco menor do que dos outros lados. Consistente com a existência de uma capa de água líquida que ocupa parte daquela região. Essa é a única demonstração, entre aspas, né, da possibilidade. Ainda não é uma demonstração definitiva, mas vejam, é emocionante. Né? Salinidade estimada do Oceano de Europa inferida, que implicações tem para a vida? Bom, tu precisa ter na vida não só hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, tem que ter um monte de minerais. Nós temos aí, da tabela periódica, praticamente 80 desses átomos fazem parte do nosso corpo, mas nós também somos frutos de 4,5 bilhões de anos de evolução, né? Bastante complexos. Se pudesse escolher um resultado da missão Clipper para decidir se a Europa merece uma missão de aterragem na próxima década, escolheria um resultado magnético, de radar espectroscópico ou outro? Olha, eu acho que nenhum deles. Eu esperaria uma sonda que perfurasse o gelo e descesse até lá embaixo e proscrutasse o fundo daquele oceano em busca de fumarolas, como naquele desenho que eu projetei. Essa missão está planejada também. Ela tem um enorme risco, que é o risco da contaminação. Né? Todo mundo fala, existe uma política internacional para respeitar o espaço e não contaminar ele. Da mesma forma que desde 1957, o ano geofísico internacional, existe um acordo internacional para respeitar a Antártica. A Antártica não pode ser usada para exploração mineral, petróleo, minerais, nem nada, carvão, e tem muito lá, né? Tá cheio de dinossauros, né? Tu pode fazer pesquisa científica lá, né? Então, os meteoritos, que a gente sabe bastante hoje sobre eles, especialmente esses primeiros marcianos, vêm da Antártica. É o melhor lugar do mundo para achar meteoritos e esses não podem ser comercializados. Na minha coleção não tem nenhum antártico, porque ninguém tem meteoritos antárticos na sua coleção, exceto os laboratórios nacionais, como o laboratório lá do Johnson Space Center em Houston, que eu visitei, porque eu coordenei um projeto para tentar fazer uma coleta de meteoritos da Antártica pelo Programa Antártico Brasileiro, que, no fim, não deu certo, faz mais de 10 anos, e outros centros, como no Japão, na Europa, né, na Rússia também tem. Mas, sobretudo, lá está preservado, não pode comercializar. Bom, da mesma forma, o espaço deveria estar preservado e não pode comercializar. Não quer dizer que não tenha gente já vendendo lotes na Lua e talvez em Marte, né? E isso é um problema, porque se vai fazer uma exploração do tipo colonial, extrativista, destrutiva, como se fez nesse planeta durante séculos e causando infestação geral de tantos de nós, nossas histórias são marcadas por essas perdas e destruições, né? No sistema solar talvez não tenha tanta vida, mas a destruição seria dali para pior. E se essa vida for unicelular, que é o mais provável se existir, seria uma perda monstruosa, né? Seria terrível. Mas, enfim. Tá certo, professor Jorge. Obrigado. Infelizmente, estamos sem tempo, mas a conversa está a ser bem interessante. Eu, em particular, aprendi muito. Acredito que também os colegas participantes partilham da mesma ideia. E, mais uma vez, gostaria de agradecer pelo tempo, pelo tema bem interessante. E é difícil acreditar que o professor Jorge é da área da neurociência. Mas tem mais conhecimentos também na área da astronomia e isso é bem interessante. Muito obrigado pelo seu tempo. Disclaimer, eu fiz física porque eu queria ser astrônomo, aí não deu certo, não tinha dinheiro. Aí eu acabei começando a dar aulas, virei professor, e dali eu acabei me interessando por psicologia e acabei chegando na neuro. Então, a vida leva a gente por caminhos, né, enfim, estranhos, né? Mas eu não perdi essa paixão e tive a sorte, depois de me fixar durante anos como pesquisador e professor, de poder criar essa disciplina e divulgar ela. Tanto que a gente conseguiu, entre outros, agora sim, pesquisadores reais de astrobiologia no Brasil, nós criamos em 2017 a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, né? Da qual eu fui o primeiro secretário de ensino, pelo menos
ensino, né? Que é isso que eu faço. Não sou pesquisador, mas o fascínio não deixa porque as questões científicas são fascinantes e a gente ganha muito mais de ficar, digamos, nos envolvendo e aprendendo sobre elas do que guerreando, matando e destruindo, com certeza. Exato. Fantástica, fantástica visão de vida também. Então, infelizmente, estamos sem tempo e, mais uma vez, obrigado. Esperamos contar contigo em mais futuras Disposição. oportunidades. E muito obrigado a todos. O vídeo será partilhado nas nossas redes sociais. Para quem quiser assistir de novo ou quem tiver uma dúvida no futuro, pode mandar para mim, eu vou encaminhar para o professor e depois posso também os colocar em contato. Então, muito obrigado e até a próxima. Te agradeço, Vasco, os colegas também da sociedade, parabéns pela iniciativa, muito emocionante saber que estão nesse trabalho aí. Eu até pediria se pudesse salvar aqui o chat, ali do lado, eu não consigo fazer isso, e me mandar, aí eu Ok. posso talvez comentar um pouco mais. Muito obrigado, hein? Até Fantástico. logo. Até E logo. Marte aqui atrás manda um abraço, ó. Vocês estão vendo ali Marte. Oh, sim, sim. E a coleção também dos meteoros é bem interessante. Assim, meteoritos são muito interessantes, né? Aqui tem mais alguns. Né? Yeah. A diversidade deles é incrível. Esse é um assunto à parte que dá para falar muito, né? Os meteoritos podem ter trazido as moléculas originais que deram origem à vida. Existem muitas delas que existem em meteoritos de agora, né? Veja só. Grande abraço. Obrigado, obrigado. Vou mandar agora o chat. Yara, não sei se podes parar de gravar.